Oi para todo mundo, eu sou a Ana e estou aqui com as minhas pilhas de livros devidamente organizadas para conversar com vocês sobre a minha obsessão pelas lendas do ciclo arturiano. Sim, eu sou um pouquinho, ligeiramente, só um tiquinho obcecada por histórias de Rei Arthur, Cavaleiros da Távola Redonda, Merlin, Lancelot, Tristão e Isolda e tudo que vem aí nesse balaio, tá bom? Então vou mostrar para vocês alguns livros da minha época aí de infância e adolescência que iniciaram essa obsessão e alguns livros que eu fui adquirindo ao longo dos anos, mais recentemente, que alguns até eu nem cheguei a ler ainda, mas que talvez interessem para quem também gosta desse assunto, tá bom? O primeiro livro que eu vou mostrar, eu na verdade não tenho muita certeza se eu roubei do meu irmão ou se ele era meu mesmo, porque tinha muito livro lá em casa que era meio que compartilhado, que a minha avó dava uns pro meu irmão, uns pra mim, mas depois virava tudo a mesma coisa na estante, então tá aqui, viu? Fernanda, se você quiser eu devolvo. Esse aqui é o Lendas do Rei Arthur, escrito pelo James Riordan, não é o Rick Riordan, eu chequei, é James Riordan, tá? Ilustrado por Victor Ambrose e publicado, se eu não me engano, pelo Círculo do Livro, tá bom? É um livro lindíssimo, dedicado aí ao público infanto-juvenil, ilustrado lindamente, mas também com um bocado de violência e sangue e fogo, para não perder a batida, tá? Aí, espada na pedra. Ele vai contar de forma bem breve as histórias arturianas, tá bom? Ele vai começar ali pela história de Excalibur, vai depois começar a falar de alguns dos cavaleiros, como Balin e Balan, como Sir Thor, Percival, Gawain e o Cavaleiro Verde. Vai contar a história também de Tristão e Isolda. Aqui o Tristão e Isolda no navio. É um livro muito bonito, muito triste, mas ele é, assim, resumido, tá? São versões bem curtinhas. Algumas histórias até que eu não sei se deveriam ter entrado aqui, como a de Elaine e Lancelot aparecem. Essa figura eu não vou mostrar, porque tem gente pelada, né? Mas essa daqui já dá pra mostrar. Livro muito bom, tá? Não sei se isso aqui ainda existe em algum lugar nos sebos, mas o fato é que eu li e reli esse aqui várias vezes. Olha que linda essa ilustração, gente. Do Cavaleiro Caído. A Busca do Santo Grau, né? A história de Lancelot e Guinevere. E a gente encerra ali com a queda do Arthur. O rei que foi e o rei que será. O rei que retornará para salvar a Bretanha. É uma história que sempre me fascinou. Profundamente calcada ali nas tradições medievais, dentro, assim, daquele suco do cristianismo que embebia tudo que era produzido naquela época, mas também com aquele toque de magia das lendas célticas, do mago Merlin, dos elfos, e sempre tem uma pontinha de fantasia sobrenatural que sempre me atraiu muito nessas histórias arturianas, tá? O próximo livro que eu vou mostrar, na verdade, é uma trilogia. É uma série que foi lançada ali na década de 70 e que, de novo, eu tive acesso por conta do Círculo do Livro, numa edição em conjunto com a editora Bestseller. É a série da autora Mary Stewart, que se inicia com A Caverna de Cristal. O segundo volume é As Colinas Ocas e o terceiro volume é O Último Encantamento. A autora, como eu falei, é a Mary Stewart. Eu li esses livros também naquele regime. Chegou o primeiro do Círculo do Livro, eu li. Até chegar o segundo, eu li várias vezes o primeiro. Porque é maravilhoso. E aí chegou o segundo, e eu li várias vezes o primeiro e o segundo, até chegar o terceiro e por aí foi. O primeiro volume, vamos lá, antes de mais nada, essa trilogia é muito mais focada na figura do Merlin do que na figura do Rei Arthur. Arthur aparece bastante, mas a história toda é contada pelos olhos do Merlin. Você vai começar, na verdade, a história com os pais do Merlin se encontrando nessa caverna de cristal. Depois você vai acompanhar a infância do Merlin, como é que vai ser o treinamento dele para ele ser o mago Merlin. E o nome dele nem é Merlin originalmente, né? Merlin significa falcão, mas no início do livro ele se chama Myrdin Emrys. E por sinal, eu na época era obcecada por ter um gato que eu pudesse chamar de Emrys, porque eu achei esse nome lindíssimo. Então aqui a gente vai acompanhar, como eu disse, a juventude do Merlin, esse processo de formação dele, vai aparecer o Ambrosius Aureliano, que é o grande rei da Bretanha no início, depois vai aparecer o Uther Pendragon, e a gente vai finalizar
esse volume aqui, naquela treta toda do Uther com o Gorlois, da Cornualha, para ele poder ficar com a Igraine, tá, e a gente vai combinar aqui com a concepção do Rei Arthur, tá? O segundo volume já vai ser um pouquinho diferente. Aqui é o que acontece com Merlin enquanto o Arthur é uma criança de fraldinhas, o que acontece enquanto o Arthur é um bebê, enquanto ele tá ali com o Sir Hector, sendo criado no anonimato. Onde é que tá o Merlin nessa época? Esse livro vai explorar isso e ele vai terminar com o Arthur se tornando o grande rei. Depois que o Merlin volta, e aí começa a ter um papel mais próximo, né, junto ao Arthur, e ele se torna o grande rei. E o último encantamento, na verdade, vai contar um pouco do que acontece em Camelot, já as histórias mais tradicionais de Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, mas o foco principal continua sendo Merlin, é a velhice do Merlin. E esse aqui é bem mais triste que os outros, mas é bom. A gente volta, fecha o ciclo de novo na Caverna de Cristal aqui no final desse livro. É uma série muito legal. Como eu falei, ela foca mais no Merlin que no Arthur, então isso dá um tom um pouco diferente para a história. É bem fantasia mesmo, tá? Em alguns aspectos, quando ele vai começar a falar da magia, do que o Merlin aprendeu e como é que ele faz as coisas e tal. Então eu acho que ele fala, as pessoas acharam que isso que eu fiz era magia. Não, era só enrolação mesmo, isso aqui era só um truque. Mas as pessoas acharam que fosse magia. Mas tem magia também envolvida, tá? Essa série foi uma das que mais me interessou em todos os livros de Merlin que eu li várias vezes, como eu disse. E tem uma outra que eu também li na adolescência, que essa também eu li várias vezes, que é As Brumas de Avalon. Eu reli esse livro pela primeira vez em muitos anos, no início desse ano, no primeiro semestre. Nessa edição em inglês, eu nunca tinha lido em inglês. Mas a Marion Zimmer Bradley é uma autora difícil hoje em dia de lidar, porque existe uma série de alegações da filha dela, né, de coisas que aconteciam dentro daquela família, que eram estranhas e difíceis de aceitar. Então, a personalidade da Marion Zimmer Bradley hoje eu não admiro tão um pouco, na verdade. Mas a obra dela realmente foi incrível. Esse livro, se não me engano, levou 20 anos para ser escrito, tá? É uma quadrilogia, você tem aqui 4 livros sobre as histórias do ciclo arturiano sob a ótica das mulheres. Então você vai falar sob a ótica da mãe, da irmã, da tia, da esposa do Arthur, e não do Arthur em si. Também tem um Merlin muito legal, 2 Merlins, na verdade, muito legais nessa história aqui, mas é uma história diferente justamente porque ela está mais focada nas mulheres e menos nos homens. Os Cavaleiros da Távola Redonda aparecem, o Merlin aparece, o Rei Arthur aparece, mas as personagens principais são as mulheres. Aqui você tem, como eu falei, uma quadrilogia, são 4 livros. Você começa com A Senhora da Magia, depois você tem A Grande Rainha, que começa a falar mais da Guinevere, né? Que nesse livro aqui tem um nome diferente, que eu não sei falar. Aí você tem depois o Gamo Rei, e por último você tem O Prisioneiro da Árvore. É um livro, assim, interessante, por ser escrito de uma ótica diferente. Eu teve uma época que eu falava que essa aqui era a minha autora favorita e eu lia um montão de coisas dela. Hoje em dia eu já não leio tanto. Mas esse aqui realmente merece ser conhecido, até para contrastar com outras versões das histórias de Rei Arthur que tem por aí, certo? O último livro que eu tenho há mais tempo, assim, com certeza tenho mais de 30 anos, eu não sei nem de onde é que saiu esse livro, pra ser sincera. Eu garimpei esse livro na estante dos meus avós. Eu não sei quem tinha comprado esse livro, quando, como. Eu sei que na primeira página dele tem uma anotação da Jolie, de 2 de setembro de 1983. e uma etiquetinha da livraria Camões, na Rua Bittencourt da Silva 12C, no Rio de Janeiro. Então, eu imagino que talvez ele tenha sido até adquirido pela minha família em algum momento de um sebo. Esse aqui é o Tristão e Isolda, versão integral do poema antigão anônimo medieval, tá bom? É uma edição que não tem nenhuma nota, nenhum aparato crítico, é só a história de Tristão e Isolda, que é linda e triste, e linda e maravilhosa, e triste, triste, triste. Se você curte Amores Impossíveis, você vai gostar. Mas faz buracos no coração, aviso logo, esburaca tudo. Aí vamos para aquele ato, né, que a gente vai para a faculdade, começa a trabalhar e começa a ler menos. O interesse pelos livros não diminui, mas o ritmo de leitura sim. Um livro que eu adquiri naquela época, eu comprei ali entre 2006 e 2008, quando eu estava morando em São Paulo, eu comprei isso aqui,
em uma das livrarias da Avenida Paulista, num dia que eu fui catar livro na cidade, que é A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory. Quase todos esses livros contemporâneos que saem de recontos das histórias do rei Arthur vão mencionar esse livro aqui como uma grande fonte de pesquisa para eles, tá? Isso aqui foi escrito em latim, se eu não me engano, ou francês, agora estou na dúvida, pelo Thomas Malory quando ele estava numa prisão. E 14 anos depois, o William Caxton, que era um editor de Londres, reúne esse manuscrito e publica A Morte de Arthur. Para ser uma versão bem completa da história do rei Arthur ali, que você tinha circulando no século XV, já final do século XV. A primeira edição disso aqui é de 1485. Então, sim, a maior parte dos autores que falam, porque aí eu vou escrever uma versão de Rei Arthur e eu vou pesquisar, vai pegar esse livro aqui. Então, a Mary Stuart comenta nas notas dela sobre a Caverna de Cristal que ela consultou esse livro. A Mary Zimmer Bradley consultou esse livro. Todo mundo consultou esse livro. Então, quando eu vi isso aqui numa livraria, eu falei, vou pegar. E peguei em inglês mesmo. Essa é uma edição da Modern Library, bem de bolsinho, assim. Ela tenta ser pequena, mas não dá, porque é muita coisa para cobrir. E eu li um pedaço, larguei, não li todo, mas pretendo ler. Tanto pretendo ler, que posteriormente, quando foi lançado o mesmo livro em português pela editora Nova Fronteira, num box gigante, eu comprei também. E eu cheguei a ler também uma boa parte desse primeiro volume em português desse livro, antes de parar de novo, porque eu tenho problemas. Então, esse aqui também é lindíssimo, tá? Ele olha que coisa maneira, de capa dura, e ele é ilustrado, tá? Deixa eu achar aqui uma ilustração dele. Por exemplo, essa aqui, tá? De novo, é um livro antigo, no texto, né? O ritmo de leitura, você tem que estar preparado para algo bem mais lento do que a gente tem hoje em dia no universo Marvel, certo? Então você tem que estar no estilo, tem que estar no espírito. Vou voltar em breve a esse livro, porque, como eu falei, é algo que está na minha mente desde a adolescência, que eu gostaria muito de ler essa história completa, nessa versão aqui, que todo mundo fala que é uma das versões clássicas que consolidaram no imaginário ocidental a história do rei Arthur. Uma outra sériezinha que eu peguei porque eu não contenho e que eu também li só parcialmente é essa daqui, do T.H. White. Esse aqui é The Once and Future King, tá? Que são 4 livros, e o 5º livro da série é o livro de Merlin. Eu só li o primeiro, que é A Espada na Pedra, ou The Sword in the Stone, que é o pedaço da história que deu origem a um desenho da Disney chamado A Espada Era a Lei. Um desenho que tá meio sumido aí da Disney, tá? Mas que é muito legalzinho, eu gosto muito. O Merlin é show de bola naquele desenho, e a coruja do Merlin, que é o Arquimedes, me representa demais. Então, assim, esse aqui é um livro que ele foi escrito ali, se eu não me engano, no século XX já, pelo T.H. White, e ele é cheio de anacronismos e de esquisitices para chamar a atenção, sabe? Mas ainda assim é uma história de rei Arthur. Eu li o primeiro, é bem engraçado em determinados momentos, bem diferente mesmo, gostei. E aí quando eu comecei a ler o segundo, eu vi que o assunto tinha migrado já para uma parte bem mais pesada, bem mais adulta. O primeiro volume é sobre a infância do Merlin, a infância do Arthur, e o Merlin treinando o Arthur até ele conseguir tirar a espada Excalibur da pedra para se tornar o rei da Bretanha. No segundo, a gente já vai começar a falar sobre The Queen of Air and Darkness, se não me engano, que é a Morgause, que é a bruxa da história. E aí a coisa ficou um pouco mais... Não gostei tanto do início e deixei pra lá. Mas eu pretendo voltar a essa série. Eu cheguei a essa série, gente, do jeito mais doido possível. Eu tava assistindo X-Men. O primeiro filme de X-Men que saiu lá atrás, sabe? E o professor Xavier, em uma das cenas daquele filme, tá dando uma aula pros alunos dele lá na Academia dos Mutantes. E o livro que eles estão discutindo é The Once and Future King. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, até que eu falei, dane-se, vou comprar e vou tentar ler. Li, gostei. Pretendo ler todo, talvez, um dia. Esse aqui que eu tenho é em inglês da Ace Fantasy, a editora. E aí vamos falar de outros livros também que eu li parcialmente e que também tocam no assunto do rei Arthur, tá? Mais coletâneas de vários assuntos que, por acaso, também tem um rei Arthur no meio.
Vamos lá, começando por esse aqui. Esse aqui é um livro diferente, tá? Esse aqui é a Antologia Norton de Literatura Inglesa, publicado pela editora Norton, tá? Isso aqui é um livro-texto, usado muito pelo pessoal dos Estados Unidos e da Inglaterra, se não me engano, para estudar literatura. E esse volume aqui é sobre a Idade Média. É um livro que ele vai te dar bastante noção de contexto das obras, né? Uma linha cronológica legal de quando determinadas obras surgiram na literatura inglesa. E ele aqui, nesse volume, ele vai comentar, por exemplo, a história dos reis da Bretanha, que é a primeira menção do rei Arthur, se eu não me engano, que eu vou mostrar para vocês ali num outro volume. Esse volume aqui da Antologia Norton, ele geralmente tem trechos da obra, alguma coisa sobre o autor, alguma coisa sobre a obra, alguns comentários, e ele coloca isso no contexto da época, correlacionando com outros livros, outros títulos, certo? Então aqui ele começa falando um pouquinho dessa história dos reis da Bretanha, do Geoffrey de Monmouth, acho que é assim que fala o nome dele, não tenho certeza. Vai falar do romance de Tristão, que a gente já mencionou ali, que eu já li também. Vai falar também do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é uma das obras que aqui tá completa, tá o texto integral nessa antologiazinha. E vai falar depois também do Sir Thomas Malory e da morte de Arthur. Tá? Então, esse é um livro legal porque ele não vai falar só do rei Arthur, ele vai falar também de outras literaturas medievais que estavam rolando ali, de outros poemas da mesma época, e vai encaixando isso para você ter um mapa mental do que estava rolando. Não li todo, mas isso aqui tem sido meio que um guia de leitura para mim de muita coisa da Idade Média, tá? O Beowulf, por exemplo, eu li aqui já. Outro que eu já mencionei num outro vídeo aqui do canal, que foi o meu vídeo sobre calhamaços de não ficção para ler do início ao fim. Esse aqui é o Dragons, Heroes, Myths and Magic, ou seja, Dragões, Heróis, Mitos e Magia. A arte medieval de contar histórias, da Chantry Westwell. E esse aqui, eu na época comentei, né? É um livro também lindíssimo, todo ilustrado, uma coisa de doido, que ele vai comentar uma série de histórias que circulavam ali pela Idade Média na Europa. E aqui você vai ter, por exemplo, misturado com outras histórias, outras lendas, outros folclores, você vai ter Rei Arthur e as Maravilhas de Camelot, vai ter, de novo, o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, vai ter o Sir Galahad e a busca pelo cálice sagrado, vai ter Tristão e Isolda, e vai ter Guinevere e Lancelot. Mas aqui você vai ter só um resuminho do que são essas histórias, você não vai ter as histórias completas. É só para você ter uma ideia mesmo de que tipo de história rolava na Idade Média. Já um outro compêndio que vai ter as histórias com uma forma um pouco mais estendida e que tende a ser mais abrangente em relação ao ciclo arturiano, tá nesse volume aqui, que é a Mitologia do Mitologia do Bulfinch. Thomas Bulfinch foi um cara que estudou muito mitologia, e dentro desse volume aqui, em inglês, você tem 3 obras dele. Tá? Eu só li completamente a primeira, que é a Idade da Fábula. Mas ele tem mais um volume só sobre as lendas de Carlos Magno e dos seus cavaleiros. E tem o segundo volume, que é o que mais me interessa aqui para esse vídeo, que é a Era da Cavalaria, que vai ter Rei Arthur e seus cavaleiros, vai ter o Mabinogion e vai ter alguns outros mitos heróicos, como o Beowulf e o Robin Hood. A parte de Rei Arthur aqui desse livro é bem completa, tá? De novo, vai começar com a história mítica da Inglaterra, Merlin, Arthur, e vai entrar nos Cavaleiros da Tábua Redonda, vai falar do Gawain, vai falar do Lancelot, vai falar da Rainha Guinevere sendo sequestrada, vai falar do Tristão e Isolda, vai falar da Tábua Redonda em si, Sir Palomides, a história toda do Galahad, do Cálice Sagrado, e a morte de Arthur mesmo. Então, esse aqui é bem completo, e eu tô doida pra ler esse segundo volume. E o terceiro também, tá? Eu nunca li nada sobre o ciclo de Carlos Magno, mas ele foi tão forte na Idade Média quanto as histórias arturianas. É que o rei Arthur se fixou um pouco mais, talvez pela predominância da língua inglesa, mais recentemente do que a língua francesa. É uma possibilidade. Mas o fato é que aqui tem bastante coisa ainda que eu quero ler sobre rei Arthur. Você vê que, às vezes, as mesmas histórias sobre os mesmos cavaleiros se repetem em diferentes obras, tá? E isso tem a ver com qual o poema que está servindo de base para aquele volume ser publicado e coisas do tipo. Por exemplo,
Eu vou mostrar agora 2 ediçõezinhas de clássicos da Zahar que eu comprei, que foram escritas pelo Howard Pyle, tá? O Howard Pyle já é um cara bem mais recente, se eu não me engano, já no finalzinho do 19 para início do século 20, e ele escreveu também essas histórias de Rei Arthur. Esse primeiro volume aqui, eu comprei o de bolso, tá? Eu comprei o menorzinho, que é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Aqui, você tem, na verdade, 2 livros. Você tem o livro do Rei Arthur, que é só sobre o Rei Arthur, e depois você tem um outro livro, que é o livro dos 3 Homens Notáveis, tá? E esse livro dos 3 Homens Notáveis vai ter 3 partes. A primeira é a história de Merlin, a segunda é a história de Sir Pélias e a terceira é a história de Sir Gawain, ok? Então, aqui eu só li, como eu disse, parte do primeiro livro, que é sobre o Rei Arthur em si. A escrita do pai é um pouquinho diferente, eu não estava tão na vibe na época e eu acabei parando. Mas as histórias são bem contadas, tá? Ele também tem um pouquinho de ilustração nesse volume aqui. É uma boa opção para quem não leu ainda Rei Arthur, na minha opinião, essa ediçãozinha da Zahar. E a Zahar também lançou uma outra obra também do Pyle, que eu acabei pegando já na edição maiorzinha, comentada e ilustrada, essa aqui, que são os 3 grandes cavaleiros da Távola Redonda. Aqui você vai ter o Lancelot, o Tristão e o Percival. Mesma proposta gráfica, tá? Só que aqui você vai ter um pouco mais de notas de rodapé, dependendo da parte da história, tá vendo? E de novo, é o classicão que nós conhecemos e amamos, tá bom? Pra quem curte, é prato cheio. Vou mostrar mais algumas obras que, como eu disse, já vem ali daquele período medieval, traduzidas para línguas modernas, que eu fui colecionando aí ao longo dos últimos anos. Eu leio por ciclos, tá, gente? Eu fico obcecada por um tema e eu só leio quase que esse tema, leio um montão de coisa desse tema, e depois eu enjoo, passo um tempo sem voltar. Aí esse assunto me volta à mente, aí eu começo a ler de novo. Então, assim, no momento eu não tô lendo muita coisa de Rei Arthur, mas isso não quer dizer que eu não esteja comprando coisas de Rei Arthur, porque eu sei que o bichinho vai me morder de novo e eu vou querer voltar a ler Rei Arthur. Então, esses livros que eu vou mostrar por último agora eu ainda não li, mas que foram aquisições dos últimos talvez 2 ou 3 anos, já nessa minha pegada de, com base nessa antologia Norton, conhecer mais os textos que foram a base dessa lenda arturiana, né? De onde é que saiu isso, quando isso foi escrito lá na Idade Média? Quem escreveu, quando, como? Então aqui primeiro a gente tem o Romance de Tristão. Esse aqui é uma versão francesa que foi em poesia, escrita entre 1150 e 1190, tá? E ele está focado só na parte de Tristão e Isolda. Esse aqui é da editora 34 e é uma edição bilíngue, então você tem francês e português no mesmo volume, tá? Parece ser relativamente rápido de ler, pela fonte ser grande, ser poesia, ele deve render bem a leitura, mas eu ainda não tentei. E sabe como é poesia, pode fluir muito bem, pode ficar travado. Veremos quando eu ler, eu conto pra vocês. Combinando a minha obsessão por Rei Arthur e Tolkien, nós temos aqui histórias de Tolkien relacionadas a esse universo. Por exemplo, o Tolkien, sendo um estudioso da língua inglesa e de línguas em geral, ele fez, por exemplo, uma tradução para o inglês moderno do poema Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que está aqui nessa antologia, lembra que foi escrito na Idade Média? Pois é. Então aqui a gente tem uma tradução do Tolkien para esse poema, além de mais outros 2 poemas menores, o Pérola e o Sir Orfeu. Ainda não li, mas Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, é uma história que eu já conheço lá desde aquele livrinho de história lá de criança que eu mostrei pra vocês. Então, é uma história bem diferentaça, tá? Parece um Cavaleiro Verde desafiando os Cavaleiros da Távola Redonda, o Sir Gawain vai atrás dele. É bem legal. Esse aqui é um dos últimos que eu comprei na minha vida, na minha biblioteca, que é A Queda de Arthur. Esse já é um poema que o Tolkien escreveu ele mesmo sobre a queda de Arthur, que está incompleta até onde a gente consegue entender. E aqui você vai ter o poema e vai ter uma série de notas sobre esse poema, falando sobre a composição dele, como é que ele foi composto, como é que ele evoluiu ao longo do tempo nas notas do Tolkien, a relação desse poema com o Silmarillion. É um daqueles livros de nerd, tá? De nerd de Tolkien, mas que também tem como tema o Rei Arthur. Tirando lá do fundo do baú os mais empoeirados, em termos de data de composição, a gente tem a História dos Reis da Bretanha, do Geoffrey of Monmouth. Eu espero que seja assim, não faço ideia se é assim que se
Lucia, que foi completada em 1136. Aqui a pretensão dele é contar uma história dos reis da Bretanha como um todo, e dentro desse contexto ele vai passar também por Rei Arthur, Merlin, e mencionar todas essas figuras. Tá? Então estou interessada, essa é uma edição em inglês da Penguin Classics, que eu amo de paixão, então eu vi, eu comprei, eu vou ler. Da mesma coleção de Penguin Classics, a gente tem Arthurian Romances, ou os romances arturianos. Esse aqui é uma tradução para o inglês da obra francesa do Chrétien de Troyes, se eu não me engano. Esse foi um poeta que ele durante muito tempo, ele foi ali da corte de uma das filhas da Eleonora de Aquitânia, e se especula que ele também andou ali pela Inglaterra na época do Henrique II, Plantageneta. Então aqui a gente também vai ter uma série de histórias do Santo Grau, da Rainha Guinevere com Lancelot, toda essa parada, escritas ali no século XII, segunda metade do século XII, tá? Traduzidos para o inglês moderno. Aqui você já está com uma tradução em prosa de algo que deve ter sido composto em poesia, ok? E finalizando esse baúzinho, a gente tem um poema anônimo, tá? Que é o Lancelot do Lago, Lancelot of the Lake, nessa ediçãozinha da Oxford World Classics. Essa é uma tradução, de novo, para o inglês, de uma história escrita ali no início do século XIII. Então essa aqui é bem antiga, é a versão mais antiga do poema de Lancelot que a gente tem disponível, pelo que diz aqui na introdução do livro, tá bom? E assim, é aquela coisa, gente, como eu disse, eu amo Merlin, até mais do que amo Rei Arthur. Quando eu li, por exemplo, As Brumas de Avalon, eu achei o Lancelot mais interessante do que o Rei Arthur, embora ele seja bem mais problemático também do que o Rei Arthur. Os dois são problemáticos. Todo aquele negócio do Lancelot que eu queria ver é problemático. O Tristão e a Isolda é problemático. A Isolda é casada com o tio do Tristão, se não me engano, que é o Rei Marcos da Cornualha. Essas histórias são confusas. Mas você tem que entender que elas surgiram ali no contexto do amor cortês, da Idade Média, desse movimento que estava surgindo, de romantizar esse amor, que o amor verdadeiro não era realizado, não era concretizado porque ele era proibido. E muito da nossa literatura romântica veio daí, tá? Bebeu dessa fonte. Além disso, se você for olhar só para as histórias dos cavaleiros em si, Percival, o Gawain, o Cavaleiro Verde, você vai ter ali histórias de valor, histórias de coragem, histórias de homens que iam matar dragões, que iam matar monstros, que iam salvar as donzelas indefesas. Todos esses ideais da cavalaria, né, que depois o Dom Quixote vai sacanear, surgiram de algum lugar, e essa literatura arturiana também contribuiu para isso. Certo? Por fim, o aspecto da lenda que realmente eu acho mais bonito, mais poético, é a questão desse rei mítico que governou a partir de uma cidade maravilhosa, que era Camelot, e que conseguiu unir os povos da Bretanha pela primeira vez, conseguiu transformar aquela ilha cheia de povos que viviam brigando em um reino único, conseguiu dar a essa ilha uma época de paz, uma época dourada, de que as pessoas se lembravam depois com saudade, né, que era considerado um rei justo, que era considerado um rei bom, que era considerado um rei, sim, cristão, e que na época isso fazia muita diferença, porque todo mundo na Europa praticamente era cristão. E as histórias de bruxas, das pessoas que saíam desse padrão, como é que elas eram vistas, como é que elas foram retratadas nessas histórias. Mas por fim, a parte mais legal é esse rei bom que morreu, mas vai voltar. De certa forma, existe uma conexão muito grande dessa mitologia em torno do rei Arthur, que está dormindo na caverna de cristal e que vai voltar para governar novamente a Bretanha no seu momento de maior necessidade, e vai trazer um novo reinado de paz. Gente, isso nada mais é do que a segunda volta de Cristo, né? Em uma história modificada. É o rei que foi, o rei que será. É uma história que sempre vai me fascinar em todos os seus aspectos. Sim, vou continuar vendo um monte de filmes e livros e seriados de Rei Arthur. Se vocês tiverem algum legal para me recomendar, fiquem à vontade. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijinho. Tchau, tchau.